Olá, primeiro ano, sejam bem-vindos à nossa aula de literatura e hoje eu vou falar com vocês sobre o romance indianista. Para começar, a leitura de um trecho do livro de José de Alencar, Ubirajara. Acompanhem comigo. Pela margem do grande rio caminha Jaguaré, o jovem caçador. O arco pende-lhe ao ombro, esquecido e inútil. As flechas dormem no coldre da Uiraçaba. Os veados saltam das moitas de Ubaia e vêm retouçar na grama, zombando do caçador. Jaguaré não vê o tímido campeiro, seus olhos buscam um inimigo capaz de resistir-lhe ao braço robusto. O rugido do jaguar abala a floresta, mas o caçador também despreza o jaguar, que já cansou de vencer. Ele chama-se Jaguaré, o mais feroz jaguar da floresta. Os outros fogem espavoridos quando de longe o pressentem. Não é esse o inimigo que procura, porém outro mais terrível para vencê-lo em combate de morte e ganhar nome de guerra. Jaguaré chegou à idade em que o mancebo troca a fama de caçador pela glória do guerreiro. Para ser aclamado guerreiro por sua nação, é preciso que o jovem caçador conquiste esse título por uma grande façanha. Por isso, deixou a tábua dos seus e a presença de Jandira, a virgem formosa que lhe guarda o seio de esposa. Caso vocês queiram ler o restante desse trecho, é só abrir o material de apoio. Bom, como vocês puderam perceber na leitura desse trecho, os índios chegam às páginas dos romances. Então, a escolha do índio como símbolo da nacionalidade foi muito influenciada pelo olhar dos viajantes estrangeiros que percorreram o Brasil em expedições científicas. José de Alencar irá apresentar alguns retratos específicos de heróis indígenas, indivíduos cujas ações inspiram admiração e espanto. Esses índios têm nome próprio e características definidas. Peri, Iracema, Jaguaré, personagem que a gente acabou de ler. Poti percorrem as matas brasileiras e, por meio de seus gestos nobres, participam do processo de gestação do Brasil, construindo mitos e lendas que remetem à fundação do país e ao nascimento do povo brasileiro. Uma língua nacional. José de Alencar ele declarou em diversos textos a preocupação em garantir verossimilhança linguística aos seus indígenas. A gente pode perceber, por exemplo, nesse trecho que eu acabei de ler, muitas palavras que não fazem parte do nosso vocabulário português. Em carta ao amigo doutor Jaguaribe, ele explica como procurou em seus textos, moldar a língua às personagens indígenas que a utilizavam. É por esse motivo que encontramos nos textos indianistas muitas palavras de origem indígena. Ora, se o índio é o personagem, ele lá apresenta o seu discurso direto, nada mais justo que utilizar a língua que os índios usavam no dia a dia, como o Iraçá, Baratuba, Canitá, Tocantins, Morubixaba, cujo significado era sempre explicado pelo autor em inúmeras notas. Se você pegar um dos livros de José de Alencar, você vai ver abaixo legendas explicando o significado daquelas palavras. Leiam comigo esse trecho, está no material de apoio de vocês também, de José de Alencar, um trecho de Iracema, um dos romances, um dos principais, eu ouso dizer, romances de José de Alencar. É preciso que a língua civilizada se molde quanto possa à singeleza primitiva da língua bárbara, e não represente as imagens e pensamentos indígenas, senão por termos e frases que ao leitor pareçam naturais na boca do selvagem.
conhecimento da língua indígena é o melhor critério para a nacionalidade da literatura. Ele nos dá não só o verdadeiro estilo, como também as imagens poéticas do selvagem, os modos de seu pensamento, as tendências de seu espírito e até as menores particularidades de sua vida. É nessa fonte que deve beber o poeta brasileiro. É dela que há de sair o verdadeiro poema nacional, tal como eu o imagino. Muito interessante. Esse trecho resume, então, esse projeto que o José de Alencar tinha ao escrever os romances indígenas, ou seja, moldar a língua, utilizar a língua indígena nos textos, nas produções, nos romances que ele escreveu, cujos personagens eram índios. Romance indianista, projeto literário do romance brasileiro, do romantismo brasileiro. Características estruturais importantes dos romances históricos europeus. O herói, sempre representante de um passado glorioso, eleva e dignifica a identidade de seu povo. Quem era o herói aqui no Brasil? O índio. Projeto literário do romance indianista, narrativas que remetem ao passado histórico e ao processo de constituição do povo brasileiro, pela construção de mitos e lendas referentes à fundação do país. Escolha do índio como símbolo da nacionalidade, influência dos cronistas e viajantes estrangeiros que percorreram o Brasil em expedições científicas. Porém, os personagens de origem indígena, ao mesmo tempo que representavam o povo americano, comportam-se de acordo com os mais nobres princípios da sociedade burguesa. Lembram que o romance é a arte da burguesia? Honestidade, bravura, paixão, humildade, etc. Tão valorizados pelo romantismo. Mais características do romance indianista. Circulação inicial dos romances por meio de folhetins publicados periodicamente nos jornais. Já falei isso para vocês nas primeiras videoaulas de literatura sobre o romance. Perfil dos leitores. Público urbano, seduzido pelo sentimento de exotismo responsável pelo sucesso dos romances, em que os heróis indígenas encarnam um comportamento requintado e a nobreza de princípios dos cavaleiros medievais. Protagonistas com característica da natureza exuberante, traços nacionais reforçados pelos exemplos vivos das belezas inigualáveis do país, que remetem os leitores ao processo de constituição de seu povo. Língua nacional, foi o que acabei de detalhar, a preocupação em garantir verossimilhança linguística aos personagens nativos pelo uso de palavras de origem indígena. Qual é o autor principal, professora? José de Alencar, autor cearense José de Alencar. Eu trouxe aqui algumas informações, alguns resumos sobre as 3 principais obras desse autor, de José de Alencar. Nós temos o Guarani, Iracema e o Birajara. Então, a prosa indianista de José de Alencar, panorama da história e da cultura brasileira por meio de uma série de romances que abordam cada uma das 3 fases do período de formação do povo e do país, segundo a divisão proposta pelo autor. Então, acompanhe comigo a leitura. O Guarani, de 1857, mostra o processo de colonização já adiantado e como os nobres portugueses enfrentavam as dificuldades apresentadas pela natureza virgem, além de enfatizar a importância do índio, o verdadeiro herói americano, na superação desses desafios. Estrutura românticas, idealização e lirismo, obstáculos à concretização do amor, origens e culturas muito diferentes, devoção incondicional do índio Peri à amada Cecília,
continuação está aqui. Elementos nacionais, natureza paradisíaca, intocada pela civilização, o índio selvagem como protagonista. E o modelo importado, relações de suzerania e vassalagem que projetam os ideais burgueses e se desdobram na natureza. Acabei de falar então sobre as principais características do romance O Guarani, do autor principal do romantismo aqui no Brasil, José de Alencar. Iracema, 1865, trata do período inicial da ocupação das terras conquistadas, quando começaram a acontecer contatos entre índios e europeus e teve início o processo de miscigenação das duas raças. Lenda da fundação do Ceará, simbolizada pelo relacionamento amoroso de Iracema, jovem da tribo dos Tabajaras, e Martim, colonizador português que aporta na região. Nascimento simbólico do povo brasileiro. Simbólico, não esqueçam essa palavra que ela é muito importante. Da união nasce Moacir. Moacir significa filho da dor, que representa a formação do povo brasileiro por meio de miscigenação do sangue indígena com sangue português. Prenúncio da colonização, visão simbólica e metafórica do processo de conquista do Brasil pelos portugueses, profetizando a destruição dos povos indígenas pelos colonizadores. Então, um resumo bem interessante aí da obra Iracema, um panorama, né, da história e da cultura brasileira por meio desse romance. O último, Birajara, que aborda o momento que antecedeu a chegada dos colonizadores portugueses, introduzindo ao leitor uma série de lendas e mitos da terra selvagem e do povo que nela habitava. Bom, turma, sobre o romance indianista era isso. Agora eu vou corrigir com vocês, eu vou comentar as questões que eu passei para vocês resolverem na aula passada. Vamos lá? Página 91 até 94. Era sobre o romance urbano, a videoaula passada foi sobre o romance urbano e tem aqui algumas questões sobre esse assunto. Então vamos lá. Começa com essa imagem. Com histórias de amor, os romances românticos criam um público leitor ávido e fiel. Em meio a encontros e desencontros dos protagonistas, os leitores são incorporados ao texto e se divertem com um retrato animado de seus valores e costumes. Este capítulo conta como o romance saiu das páginas dos jornais para povoar a imaginação da corte brasileira no início do século XIX. Página 91. Se vocês puderem, abram um livro e acompanhem comigo a correção dessa atividade. Eu vou deixar maior para ficar mais claro para vocês. Observe a aquarela de Toné. Que tipo de cenário ela apresenta? Bom, gente, a imagem apresenta um cenário urbano, especificamente um movimento da cidade. Vejam só, uma movimentada rua de uma cidade. Há uma cena, um grande número de pessoas. Há na cena um grande número de pessoas. Elas pertencem todas à mesma classe social? Claro que não, né, gente? Então, dá para perceber pelo modo de vestir de algumas pessoas. Algumas pessoas estão vestidas de modo muito elegantes, outras nem tanto. Umas estão trabalhando, outras estão até mesmo sendo comercializadas. A proposta para a resposta foi: alguns homens vestidos de modo elegante, com casacas coloridas, chapéus e bengalas, provavelmente membros da aristocracia. Outros aparecem fardados, dando a entender que são soldados a serviço do governo da época. Há ainda um grande número de negros, a maioria homens e de torso nu, carregando caixas e tonéis. São os escravos. Então, observem essa imagem aqui de Toné. O que a presença de todas essas pessoas sugere sobre a vida nessa cidade?
Explique. O que você acha? É uma resposta pessoal, mas tem uma sugestão. A presença de muitas pessoas de diferentes classes sociais sugere uma vida urbana agitada. Pode-se imaginar que a rua retratada era local de transações comerciais, já que os negros aparecem transportando mercadorias. Ao lado dessas questões, tem aqui algumas informações sobre o francês Félix-Émile Tonnet. Foi pintor, professor, escritor e tradutor. Em 1816 veio para o Rio de Janeiro, onde fez uma série de aquarelas e desenhos que constituíram o primeiro panorama do Rio de Janeiro em 1825. Sucedeu o pai, o pintor Nicolas Antoine Tonnet, como professor de pintura de paisagem na escola que se tornaria a Academia Imperial de Belas Artes. Participou com o arquiteto dos projetos de saneamento e de urbanização da cidade do Rio de Janeiro. A partir da observação dos elementos do quadro, a que século é possível associar a cena? Século XIX, porque tem a presença dos escravos, tem o traje das pessoas, a iluminação das ruas feita por lampiões e o chão de calçamento irregular sugerem que essa é uma cena do início do século XIX. Bom que as coisas mudaram, né, gente, aqui no Brasil. Página 92, da imagem para o texto. Os romances de alguns escritores românticos apresentam algumas características da vida da elite brasileira urbana no início do século XIX. Leia um trecho de Memórias de um Sargento de Milícias. Origem, nascimento e batizado. Era no tempo do rei, uma das 4 esquinas que formam as ruas do Ouvidor e da Quintanda, cortando-se mutuamente, chamava-se nesse tempo o Canto dos Meirinhos, e bem lhe assentava o nome, porque era aí o lugar de encontro favorito de todos os indivíduos dessa classe, que gozava então de não pequena consideração. Os meirinhos de hoje não são mais do que a sombra caricata dos meirinhos do tempo do rei. Esses eram gente temível e temida, respeitável e respeitada. Formavam um dos extremos da formidável cadeia judiciária que envolvia todo o Rio de Janeiro no tempo em que a demanda era entre nós um elemento de vida. Nesse caso, demanda é uma ação judicial. O extremo oposto era os desembargadores. Mas voltemos à esquina. Quem parasse por aí em qualquer dia útil dessa abençoada época, veria sentado em assentos baixos, então usados de couro e que se denominavam cadeira de campanha, um grupo mais ou menos numeroso dessa nobre gente conversando pacificamente em tudo sobre que era lícito conversar, na vida dos fidalgos, nas notícias do reino e nas astúcias policiais do Vidigal. Vidigal era referência a Miguel Nunes Vidigal, chefe de polícia no tempo do reinado de Dom João VI. Vamos lá ao item A. Era no tempo do rei. Qual é a intenção do narrador ao oferecer a seus leitores essa informação? Bem, gente, bem simples. Situar a história que vai começar a contar em um momento específico da história do Brasil. Ele está fornecendo ao leitor informações sobre o contexto particular do que está sendo narrado, para que se possa compreender melhor o que será contado. Resumindo, então, a intenção do narrador é situar a história que vai começar a contar em um momento específico da história do Brasil. A que momento da história do Brasil o texto faz referência? Ao momento em que houve rei no Brasil, é claro. Esse período tem início com a chegada da família real em 1808 e termina com a proclamação da independência em 1822. Quinta, para caracterizar a vida no tempo do rei, o narrador escolhe personagens que desempenham uma função específica na sociedade. Que função é essa?
a função é a de oficial de justiça, chamado à época de meirinho. Então, para quem não sabe o que é meirinho, era na época um oficial de justiça. A importância dada a essa função contribuiu para sugerir que a sociedade brasileira da época começava a ter a organização própria dos grandes centros urbanos. Por quê? Bom, os meinhos, eles representavam a lei. O narrador informa que eles eram temíveis e temidos, respeitáveis e respeitados, destacando sua importância. O que essa passagem revela é que a vida no Rio de Janeiro começa a ser estruturada em torno do respeito e da execução das leis, características das cidades mais organizadas. Sexta questão. A sexta é: releia o último parágrafo. As conversas dos meinhos sugerem que a vida na cidade era tranquila ou agitada. Era agitada, né, gente? Por quê? Pelas conversas dos meinhos, é possível perceber uma organização social mais complexa, com a presença da aristocracia, para quem não sabe, eram os nobres, discussões políticas e representantes da lei. O narrador escolheu os meinhos para começar a contar sua história, que falará sobre o tempo do rei, de que modo essas personagens podem ajudá-lo a realizar esse objetivo. Pela importância dessa classe. A todo momento, turma, pela leitura do texto, a gente pode perceber que ele deixa muito claro a importância dos meinhos para a sociedade daquela época. Pelo fato deles cuidarem das ações judiciais e de estarem por dentro dos fatos mais importantes do momento. Então, nesse trecho, a gente pode perceber que o narrador cria condições para falar da vida do Rio de Janeiro no tempo do rei, por meio da ação dessas personagens. Sétimo, o quadro de Tonnet poderia ser usado como uma ilustração para o trecho que você acabou de ler? É claro que sim. Justifique. A justificativa ela é pessoal, mas tem uma sugestão. De modo geral, as duas obras mostram uma imagem semelhante do Rio de Janeiro no tempo do rei. As duas eram local de encontro, conversas entre gente da elite e do povo, realização de transações comerciais, etc. Se você tiver colocado uma resposta parecida, considere correta, ok? Aqui é só uma sugestão de resposta. Bom, a página 94 é mais leitura, não tem questões, mas eu quero voltar aqui para falar um pouquinho sobre o Manuel Antônio de Almeida. Tem um trechinho aqui ao lado dessas questões na página 92. Manuel de Antônio de Almeida, mesmo tendo vivido infância e adolescência pobres, concluiu o curso de medicina e foi administrador da Tipografia Nacional, em que teve como aprendiz de tipógrafo o jovem Machado de Assis. Com pseudônimo de um brasileiro, começou a publicar em 1852 os capítulos de Memórias de um Sargento de Milícias no suplemento dominical do jornal Correio Mercantil. A gente acabou de ler um trechinho desse romance, no qual também atuava como crítico literário na seção Revista Biográfica. Morreu no naufrágio do vapor Hermes quando viajava do Rio de Janeiro para Campos. Que pena, né, gente? Aula finalizada, as questões resolvidas e comentadas. Qualquer dúvida, me procura no chat no horário das aulas. E até a próxima aula, gente. Tchau!